Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez, é nosso momento de reencontro. E quero falar da minha gratidão pela sua companhia, pelo privilégio de poder chegar até você, até o seu lar tão cedo pela manhã, para juntos meditarmos na palavra de Deus, na expectativa de que o dia de hoje seja marcado pela presença de Deus, pela sua direção, pela sua sabedoria, e que cada passo que você vai dar, cada decisão que você tem a tomar, possa contar com a instrução e com a direção do nosso Deus. Quero deixar um abraço carinhoso com os aniversariantes deste dia. Que este dia seja especial pelo seu aniversário e pelas coisas que acontecerão. E que os dias que se seguem possam continuar nessa mesma direção. Dias de felicidade, de alegria, a partir de um relacionamento mais próximo com Deus, a partir de um melhor relacionamento com as pessoas que lhes são importantes. É esse nosso desejo de coração que lhe transmitimos nesse instante, em nome de nossa igreja e em meu nome pessoalmente. Portanto, nossa gratidão. Quero convidá-lo a juntos estudarmos agora a palavra de Deus. Ontem fizemos referência a dois versículos que estão na carta aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Retornaremos a eles nesse instante. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Comentamos ontem que entre as teses principais da Reforma Protestante, cujo aniversário é celebrado amanhã, está a fé, e falamos sobre isso ontem. Um outro postulado básico da Reforma é a graça. Costumamos então dizer entre os postulados básicos da Reforma, sola fides, sola gratia, expressões latinas usadas para se referir a isso. E, na verdade, quando nós falamos da graça de Deus, nós estamos falando do outro elemento que se completa ao lado da fé. Se nós mencionamos que a atitude humana não gera qualquer merecimento da salvação, mas é pela fé que o homem abre espaço para a atuação divina, nós percebemos que essa atuação divina se dá pela graça. E esse tema é muito importante ao Evangelho por algumas razões. Uma delas é reforçar a ideia de que a salvação é presente de Deus. A salvação nos é concedida não por méritos nossos, mas exclusivamente pela graça de Deus. Até porque, se dependesse dos méritos humanos, a salvação nunca seria possível. É preciso ter isso muito claro. Quando a Bíblia diz, já desde o Antigo Testamento, que não há justo nem sequer um, quando no Novo Testamento, na carta aos Romanos, lemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nós temos aí um conceito fundamental ao Evangelho. O Evangelho é uma proposta de salvação que nos é concedida gratuitamente. Não há absolutamente nada que seja suficiente para conquistar o direito à salvação. Nós jamais seremos bons o suficiente para isso. Jamais conquistaremos esse direito, e a Bíblia fala muito claramente sobre isso. Por isso a salvação é concedida pela graça. Graça porque é imerecida. Graça porque nós não conseguiríamos ter acesso a esta salvação por conquista nossa, por esforço nosso, por empenho nosso. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 23 da carta aos Romanos, usa uma expressão que eu gosto sempre de mencionar, e aqui mesmo no programa, vez por outra, volto a este versículo. Ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo usa uma expressão curiosa quando fala de dom gratuito. E redundantemente ele diz que a salvação e a vida eterna é presente, e é um presente que Deus dá de graça. É algo concedido absolutamente de graça. Esse conceito é importante nos ensinos paulinos e ele por diversas vezes volta a esse ponto.
nas suas outras cartas, como por exemplo na carta aos Colossenses, na carta aos Gálatas, na carta aos Efésios, ele faz sempre questão de mencionar que não são as nossas obras, não são os nossos méritos, não é o nosso esforço, não é a nossa justiça pessoal que nos dará a condição de conquistar a salvação. Nós jamais chegaremos à salvação por isso. Aquilo que fizermos será, para usar a expressão do apóstolo Paulo, trapo de imundícia. A nossa justiça é trapo de imundícia diante da salvação, porque nós somos pecadores. E a nossa justiça jamais seria suficiente para cobrir os nossos pecados. Por isso, um dia Deus enviou seu Filho ao mundo para que pela sua justiça nós fôssemos salvos. Por isso a salvação nos é concedida gratuitamente, porque o preço para a nossa salvação foi pago por Cristo Jesus. Ele veio ao mundo, viveu sem pecado, embora tenha sido tentado, viveu sem pecado, e sem pecado foi levado à cruz. Ao morrer na cruz, o inocente, sendo crucificado, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso, João vai dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A salvação conquistada por Jesus na cruz passou a ser concedida, portanto, gratuitamente. Passamos a receber essa salvação como presente, porque o preço foi pago por Cristo na cruz. Não há mais preço a ser pago. Por isso a afirmação, pela graça sois salvos, por meio da fé. O texto vai reforçar, inclusive, que não é pelas boas obras que nós conquistaremos a salvação. Eles não vêm das obras para que ninguém se glorie. Parece incrível que durante 2000 anos, desde que Jesus Cristo veio ao mundo, as pessoas continuem acreditando naquilo que vai de encontro ao que a Bíblia diz, e continuem ensinando e praticando que a salvação se conquista por meio das boas obras. E você tem visto isso, você tem ouvido isso, as pessoas continuam ensinando isso, continuam vivendo isso. Quando a Bíblia declara isso de modo tão claro, tão límpido, que a salvação é presente de Deus, não vem das obras. É óbvio, e o texto vai prosseguir dizendo que quando somos salvos, as boas obras são reflexo de nossa salvação. Fomos criados para as boas obras. As boas obras devem acontecer em nossa vida como reflexo da salvação que temos em Cristo, jamais como meio para conquistá-la. Vamos orar ao Senhor nesse instante? Pai, nós só podemos agradecer a salvação que nós não merecemos, a salvação que nos é concedida gratuitamente em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, por este presente teu. Muito obrigado porque em Cristo nós recebemos esta salvação sem que tenhamos merecimento algum. Eu te peço, Pai, que cada amigo que nos assiste neste instante entenda esta verdade. E mais que isso, experimente esta verdade em sua vida e em Cristo Jesus receba gratuitamente a salvação. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.